Volta ao noticiário daqui do Brasil, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, confirmou que vai disputar a reeleição. A Beatriz Manfredini está de volta com esse assunto e traz mais detalhes sobre essa afirmação do governador, né, Bia? Pois é, Soraya, é a primeira vez que ele reafirma, que vai disputar a reeleição depois da condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal. Apesar do discurso não ser novidade e dele, inclusive, ter falado sobre o assunto agora mesmo em uma entrevista para a Jovem Pan Araçatuba, aqui no interior de São Paulo, local em que ele cumpre a agenda desde ontem. Esse é um discurso que Tarcísio já vem fazendo há muito tempo. Ele nunca afirmou publicamente que disputaria qualquer outra vaga sem ser a reeleição no Palácio dos Bandeirantes. Mas é a primeira vez, então, desde a condenação do ex-presidente, o que tem um tom diferente, justamente porque depois dessa condenação há uma expectativa forte de que o ex-presidente Jair Bolsonaro, em algum momento, anuncie ou escolha alguém, então, para ser o sucessor para concorrer a essa vaga à presidência da República no ano que vem. Inclusive, a gente já trouxe pesquisas aqui ontem mesmo da Atlas Intel, apontando que Tarcísio é o favorito entre os pesquisados como uma possível indicação aí de Bolsonaro, uma pessoa ali que as pessoas apontam então como possível sucessor, mas ele segue então reafirmando a candidatura ao Palácio dos Bandeirantes. A gente inclusive tem um trechinho dele falando sobre isso em uma agenda no interior de São Paulo, em Araçatuba mesmo. Vamos acompanhar. Com a condenação do ex-presidente Bolsonaro, seu nome é um dos mais fortes para a corrida presidencial. O senhor pretende concorrer à presidência? Não, pretendo concorrer à reeleição. Essa resposta curta e rápida é comum, do governador Tarcísio de Freitas. Quando ele não quer falar muito sobre um assunto, não quer se estender, costuma dar essas respostas, então, bastante rápidas. Apesar disso, reforço que no Palácio dos Bandeirantes, nos bastidores, a gente já ouve que a postura do governador Tarcísio de Freitas é outra. Ele sabe que há uma possibilidade de concorrer à presidência da República e tem dito que vai acontecer o que Deus quiser, que ele precisa aguardar para ver os próximos passos, mas que até então é candidato à reeleição aqui por São Paulo. Enquanto isso, ele segue em agendas em São Paulo dessa vez. O mês passado foi um mês mais agitado de agendas intensas, não só em Brasília, como também com empresários, com o pessoal do setor do agro, setor financeiro, que são inclusive setores aí que costumam gostar aí da postura e da opção de Tarcísio como um possível candidato à presidência da República. Mesmo intensificando esse tipo de agenda, então, Tarcísio segue aí firme, dizendo que vai concorrer ao Palácio dos Bandeirantes. A gente segue acompanhando todo esse imbróglio. Soraya. Obrigada, Beatriz, pelas suas informações. A gente volta a conversar daqui a pouquinho. Deixa eu conversar agora com o Cristiano Vilela para a gente tentar repercutir essa fala, de fato, curta e grossa do governador, né, Vilela? Apesar de, como a Bia até disse, ele nunca manifestou, nas palavras dele, que gostaria de se candidatar à presidência, mas a postura dele era bem ao contrário. Agora, essa fala dele dizendo que quer se reeleger, descarta completamente essa possibilidade dele se candidatar à presidência? O momento, Soraya, o momento não é ainda o momento do governador Tarcísio colocar o bloco na rua, mostrar o interesse em ser candidato a presidente da República, até porque ele está liderando um movimento que é de aprovação do projeto da anistia, e caso essa anistia ela seja aprovada, o ex-presidente Jair Bolsonaro ainda não estará em condições de ser candidato, mas pelo menos avança algumas casas no sentido de possivelmente recuperar a sua possibilidade de participação no pleito. Então, nesse sentido, não convém, não é adequado ao governador já se colocar, já se lançar. Agora, não é segredo para ninguém que o governador paulista, ele se posiciona no sentido de que, uma vez confirmado realmente que Jair Bolsonaro não terá condições de ser candidato, claro, de ser escolhido, de ser o nome que seja apontado pelo ex-presidente para ser o candidato. Até porque Tarcísio de Freitas, dos nomes da oposição, ele é aquele que ele tem o maior percentual de aprovação, o maior percentual nas pesquisas de opinião. Ele vem de um estado forte como São Paulo e, além de ter o apoio de setores mais ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro, ele também tem um certo prestígio no centro político.
o que acabaria dando uma potencialidade maior à sua candidatura, especialmente para bater o atual presidente Lula no segundo turno. E nada o impede, né, Vilela, de depois dizer, fui guindado a essa posição, fui chamado e por aí vai. Mas, de qualquer modo, o Vilela, isso implica numa série de outras coisas, inclusive na possibilidade de outro candidato ao governo de São Paulo, por exemplo. Há um prazo para que isso se defina? É claro que a gente tem aquele prazo oficial, começo do ano que vem. Mas, em termos políticos, esse prazo seria quando esgotassem os recursos de Jair Bolsonaro? Ou você entende que vai ser jogado tudo para o ano que vem mesmo? Olha, Nonato, você vê que o governador Tarcísio, ele usa o termo pretendo, né? Eu pretendo ser candidato à reeleição, o que já deixa ali uma porta para eventualmente colocar, olha, eu pretendia ser candidato à reeleição, mas diante de um novo quadro eu posso ser candidato a presidente, né? Agora, com relação a esse timing político, eu vejo que o timing político ele é justamente a partir do momento que tivemos, eventualmente, esse projeto de anistia não sendo aprovado ou sendo aprovado de uma forma que não beneficie Jair Bolsonaro e também o fim dos recursos na ação penal que o ex-presidente é réu. Nesse sentido, a gente vai ter isso no final do ano. Talvez no início de 2026 seja o momento mais adequado para que possam ser feitas essas costuras e as eventuais desincompatibilizações, não apenas de Tarcísio de Freitas, que numa eleição presidencial ele vai precisar renunciar ao governo do estado de São Paulo, mas inclusive de outros atores que venham a ser os escolhidos para candidatura a governador do estado, por exemplo, caso o nome não seja o do atual vice, seja de um outro nome, como, por exemplo, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Enfim, então, num contexto como esse, eu vejo que o início de 2026 é o momento adequado para essas mudanças de cadeira e aí, eventualmente, já temos o lançamento do nome de Tarcísio de Freitas, caso venha a ser candidato a presidente da República.